Nesse episódio do quadro Mistérios, aqui no canal Ideal, nós vamos continuar abordando o tema sobre o menino que lê a alma, a aura. Esse garotinho cósmico que se identificou, a família nos recebeu e nós gravamos outra entrevista, mais aprofundada, falando sobre diversos assuntos. Ele fala sobre sua missão aqui na Terra, os objetivos, condições e o que ele está fazendo aqui. Acompanhe, tire suas conclusões. Agradecemos a você que está nos acompanhando. Continue ligado e confira então Arthur falando aqui no quadro Mistérios. Bom, após a gente conversar com o Arthur em Xanxerê, hoje nós viemos aqui, interior de São Carlos, comunidade linha São Sebastião, recebidos pelo Arthur, pela família, para falar um pouquinho do seu trabalho. E daí, Arthur, tudo bem? Tudo. E esses últimos dias, como é que tem sido a rotina do Arthur? Tem vindo mais gente, né, para ser curada, mas tá até que leve por causa que minha mãe, ela organiza as pessoas, até pergunta se eu quero ou não atender a pessoa naquele momento, aí encaixa sempre 2 horários por dia. Quanto ao conhecimento que você tem, que você traz, para a gente em outro ponto agora dessa conversa, você falou da tua formação, não é médico, não é nada, imagina que 13 anos, né? Como é que você adquiriu esse conhecimento todo? Você trouxe de fora, né? Sim, eu tenho conhecimento espiritual, eu vim minha mediunidade e também trouxe das minhas vidas passadas, que eu lembro Na outra conversa você falou da vida passada, você foi sua bisavó. E antes da bisavó? Tem lembrança? Sim, isso aqui aí é bem mais vidas, né? É muito mais encarnações aí. Aqui na Terra mesmo? A minoria sim. Só para entrar num ponto diferenciado, né? Nasceu, cresceu, está se desenvolvendo, tem a tua missão. E como é que está isso? Está ocorrendo bem até agora. Pois essa questão de cura, que tipo de doença você tem tratado? O que as pessoas procuram com que tipo de problema? Alguns problemas por exemplo, depressão, ansiedade, esses problemas que envolvem o emocional, e alguns problemas mais que envolvem mais o físico mesmo, tipo câncer, essas coisas mais. E como é que se trata isso? Câncer, por exemplo. A pessoa chega num limite da vida, tem um problema e não tem mais solução. O desespero toma conta. Como é que o Arthur trata isso? Eu uso a energia, né, para alcançar o problema e eliminar ele, né? E se tiver um médico que receita alguma coisa, não deve abandonar essa receita, né? Tipo, ele receita um medicamento, deve continuar tomando até que o médico diga para parar. Eu não interfiro nisso porque não é minha área, né? Você toca na pessoa, como é que é? Você fala da energia que você trabalha, né? Eu consigo fazer distância, emanar energia à distância. Aí eu curo com a pessoa longe, não preciso tocar. Bem, quando fala em câncer, Arthur pediu para destacar que não existe promessa de cura para qualquer tipo de doença. Existem vários fatores que podem interferir na saúde ou doença de cada ser humano. Câncer é uma doença complexa com fatores genéticos, hereditários, que podem levar a tumores, inclusive depende dos hábitos de vida e condições de resgate kármico, muitas vezes de encarnações anteriores. Pleiadianos, arturianos, sirianos, tem várias denominações de seres que estão aqui, atuando aqui no planeta. Muitas pessoas se manifestam com relação a isso. Você tem uma identidade, uma relação com algum desses povos lá desse universo afora? Sim, eles me dão algumas mensagens, né? Tipo, de cura ou de umas previsões. O teu nome é Arthur. Um nome cósmico você já sabe? Tem? Lembrança disso? Pode falar? Ultra. Como? Ultra, só que traduzindo pra aqui seria ultra, mais pra língua. Mas no cósmico em si me chamam de ultra. Ultra? Tem um pouquinho
de... Tipo um sotaquezinho. Parece um sotaquezinho entre um H depois do R, alguma coisa assim, né? É. Como é que você se denomina? Fala em crianças índigo, cristal, diamante de 2012 para cá. Muitos tratam isso como crianças diamante. Eu sei que você gosta muito de pedras também, né? Você procura isso. Tem uma conexão com isso? E o que você se denomina? Já pensou nisso? Olha, denominação eu nunca pensei. Tipo, eu acho que eu combino um pouco com cada, né? Vendo como elas Se manifestam? a personalidade delas, eu tenho um pouquinho de cada, né? Aí eu não sei, tipo, denominar exatamente qual que eu sou. E seria só um nome, então, só para caracterizar, definir Sim. uma... O que é Deus para você? Uma divindade que está em tudo, em todos e governa. E onde ele está? É absolutamente tudo, ele é tudo. Reencarnação. Falando em reencarnação, um ponto ainda que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Chico Xavier dedicou a vida dele falando sobre isso, Allan Kardec e muitos outros, né? Pro Arthur, você já falou da sua reencarnação, né? Só para as pessoas talvez que ainda busquem esse conhecimento, o que o Arthur pode falar sobre isso? O porquê disso existir é que tem alguns assuntos pendentes em uma vida, né? Iniciamos como alma e para purificar essa alma, né? Tem que sofrer várias mortes e reencarnações para conseguir limpar, né? Aí não limpa tudo de uma só vez e vai continuando até a alma ser purificada e conseguir ascender a um plano maior. E você está feliz agora nessa sua reencarnação? Claro. Por que você escolheu essa família? É porque é uma família que iria evoluir bem rápido, iria entender. Por causa que eu criei um karma, por causa que eu ignorei meus dons na minha vida passada, inclusive ganhei Alzheimer. Você fala da vida passada que você foi sua bisavó, da parte do pai ou da mãe? Aqui. Da mãe. Da mãe? A tua ligação maior é com a mãe? Sim, tipo, a mãe ela liga a energia de cura e o pai liga a energia de proteção. Não tem uma ligação maior, é só em momentos diferentes. Percebe, né? Fala com tranquilidade porque conhecimento que traz, sensibilidade e tudo mais. Me diz uma coisa, Arthur, um assunto assim que entre tantas crianças que vêm para cá agora, que nascem, nas pesquisas que eu já fiz também, autismo, criança com autismo, ela, do mundo onde ela vem, de outros planetas, enfim, a comunicação dela seria telepática e não consegue se adaptar muito aqui. O que daria a falar sobre essas crianças? Tem várias simbologias, né? Autismo, enfim, e outras. Tem tem três meios de ter autismo. Um é esse que você falou, de um planeta que eles se comunicam através de telepatia ou através de outros meios e não conseguem se adaptar. O outro é que karma, meio kármico, ela fez alguma coisa numa vida passada e bloqueou isso. O outro, que é o segundo mais comum, que é você ter muito mediunidade, não conseguir lidar com isso e resultar no problema. Qual a orientação para os pais com relação a isso? Você também é uma criança que veio diferenciada, né? A minha orientação principal é buscar esse tipo de coisa, energético, espiritual. É difícil? É um desafio para as famílias? No começo é um pouco difícil de acreditar, mas depois é fácil. Transição planetária. O momento que o planeta vive um caos, assim, fala-se muito em guerra, matança. Isso vai acabar um dia? Sim, a energia de estagnação e caos está acabando logo. Logo? Mudança. Logo no sentido alguns anos ainda, mas... Você e muitas crianças nasceram com esse propósito somente de trazer essa mensagem. O que seria a transição planetária em si? Seria um momento de o mundo se mergulhar em um pouco de caos para limpar o mundo em si, ele se adaptar à próxima energia que vai vir, que vai ser muito mais forte do que essa. Eu ligo a TV, ligo o rádio, notícias, acidentes com mortes, tragédias.
tempo também, causando um caos por tudo que é lugar. Tudo tem a ver com isso? Com essa purificação? Acidente é lógico que tem. A maioria das coisas tem a ver. Para quem sofre uma perda num acidente inesperado, o que você diria? Desencarne? É um desencarne, acidente. Tem, muito provavelmente, quase com certeza, que a pessoa já cumpriu a missão e foi ou reencarnada ou ascendeu. Uma das tuas seguranças é essa, explica essa folha, é folha de butiá? Folha de butiá, ela serve para absorver energia em excesso para o meu corpo não entrar em sobrecarga. Você recebeu essa folha? Há quanto tempo você tem essa folha? Já está bem? Essa folha eu tenho um tempinho, só que eu sempre fico trocando. Aí eu só recebi a mensagem dos meus mentores, né? Mas a folha em si eu sempre coleto, né? Numa árvore de butiá que eu tenho dali. Em frente à casa? É. Aí ela sempre eu sempre pego uma pra... Pois é, as pessoas falam para descarregar energia, trocar de energia, você tocar o solo também, né? Tira os calçados e tal. Sim. E por que a folha de butiá? Pode ser outra também ou essa é mais... É porque ela é longa, tem um motivo, ela pode transmutar também com o... a energia passa pelo fio em si, por ser fácil de manusear, né? E por eu colocar energia tipo de transmutação dentro, para não vir uma energia de uma outra pessoa para a carga não ficar contigo. É. Você tem algum problema com relação a isso? Você fica sobrecarregado de energia? A minha energia está negativa hoje. Você vai me atender, ela permanece em você? Não, eu faço limpeza total. Então não tem esse problema de você, porque eu já vi preocupação de pessoas falando, o Arthur deve estar sobrecarregado de energia negativa. Não, eu só fico com fome mesmo. Com fome. A gente já percebeu, né? Após os atendimentos você tem que se alimentar, né? Sim, é porque o corpo, né, ele passou energia pelo corpo, ele também precisa de alimento para se decompor, né? Pois é, nesse nosso quadro Mistérios do Canal Ideal, né? Eu quero saber o seguinte também, Arthur. Na escola, como é que teu relacionamento, as pessoas, como é que São Carlos está recebendo o Arthur nesse sentido? Então, como eu não uso muito na escola e tal, eu só uso em casa para atender as pessoas, é normal, uma vida completamente normal. Você vai bem na escola? Sim. De carro, a pé ou como é que você vai? E as notas? Eu vou de ônibus, né? Normal. E as notas estão ótimas. Ótimo. Estuda bastante, presta atenção. Apenas em inglês que elas estão... Mas é o caminho, né? Arthur, você também tem facilidade em desenhar, né? Até um dia a gente conversou, batendo um papinho, falei pra você registrar tudo escrevendo. Você disse, não, eu adoro desenhar. Qualquer tipo de desenho? Eu gosto mais de desenhos surrealistas ou que vêm da minha mediunidade mesmo. Tipo, um exemplo. Eu vi um espírito que eu achei muito bonito, muito incrível a composição do corpo dele, assim. Um cara que veio de cartola, cheio de penas, isso já aconteceu. Aí eu desenho. Até dias atrás a gente estava conversando, um domingo à noite, né? Até eu falei para o Arthur, a gente foi dar uma olhadinha. Até aquela pergunta, né? Já olhou para o céu, para as estrelas hoje? Já olhou? Estava olhando lá em Xanxerê, Arthur aqui com a família em São Carlos. Aí visualizando próximo à constelação de Órion, passou um objeto. Aí fui pesquisar, avião não, satélite não. Passei para o Arthur, inclusive fez um desenho, né? Com a permissão, sabendo o que seria. É fácil? Sabendo, tendo essa ligação. Agora falando nessa questão, vamos entrar num assunto assim que... Bom, eu sempre acreditei, vida fora da Terra, enfim, a gente não está sozinho aqui. Quem sobrevoa está posicionado aqui sobre o nosso planeta? Qual a atuação de quem? Seres de onde?
Alguns são apenas espíritos, né, que são ascensionados e querem ir de forma física. Outros são os que eles chamam de aliens, né? Aí eles sobrevoam com as naves e normalmente é pra vir com o corpo humano mesmo e usar um corpo humano para evoluir nossa espécie. Se eu tiver medo, escuridão, o que eu faço? Porque o medo causa problemas de saúde também, né? Qual seria um... Medo do que? Qualquer coisa. Apagou a luz, escurece, nossa, o que pode ter aqui fora? Isso é o medo é um instinto primitivo do ser humano para se defender, né? Então é normal sentir medo, não precisa se envergonhar, primeira coisa. E não, tipo, só tem que se conter, né? Pra não ter tanto. E caso cause algum problema, bom é procurar um médico, pode, mas o melhor é um terapeuta para causas como essa. Lembrei, a folha de butiá, se eu quiser, ela vai me ajudar também? Ou é exclusivo para o Arthur? Para quem está nos vendo... Dependendo do que você tem, como excesso de energia, pode ajudar para qualquer um. A questão do atendimento, você poderia fazer uma demonstração? Não seria demonstração, né? A gente já conversou sobre isso, você fez lá comigo. Como é que eu estou agora? Algum tipo de problema no estômago e a aura tá meio fraca. Eu acho que você passou por um lugar com energia muito negativa. Para chegar aqui? Talvez. E como é que faz para equilibrar isso? Eu consigo fazer realinhamento do estômago, desbloqueio do estômago, porque é um bloqueio, e a recarga da aura. E essa energia posso ter captado onde? Local público, bastante pessoa e bastante inveja. E para afastar isso? Eu usaria uma energia, né, Fica à vontade. Ok. Agora? Agora. Pronto. Rapidinho, né? Nossa, e falar a sensibilidade que sente, um apoio, alguém realizando um trabalho, energia fluindo com as mãos. Arthur, obrigado por você nos atender, nos receber aqui, junto com a tua família. O que mais você gostaria de falar para quem está nos assistindo? No dia, aproveitando, pedi para você fazer uma leitura de Xanxerê. Lembra, né? O que você falaria então de São Carlos, aqui do oeste de Santa Catarina? Uma harmonização, o que você está vendo agora sobre todo esse lugar aqui? Energia bastante de transmutação ou mudança. Uma energia de proteção e cura. E o que mais, para falar para as pessoas que estão nos acompanhando, qual a orientação que se daria para quem está com algum problema de saúde, para buscar uma solução, enfim? Primeira coisa, nunca ficar em pânico, né? Pânico só piora as coisas. E procurar alguém primeiro da medicina, depois, caso não seja possível curar pela medicina, procurar meios, outros meios, como a terapia energética mesmo, tarô, coisas do tipo. Aquilo mais místico, holístico mesmo, né? Valeu, Arthur. Obrigado. Canal Ideal, então, através desse nosso quadro Mistérios, veio para cá para dar mais essa oportunidade pro Arthur para falar e para que as pessoas saibam que realmente o trabalho está acontecendo e você não vai desistir nunca, né? Vai cumprir a missão. Claro. Valeu.
E você, o que acha do assunto? O menino Arthur despertou sua curiosidade? Gratidão à família e a você que nos acompanha aqui no canal Ideal. Continue nos seguindo e divulgando nas redes sociais.